Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma explicação. E hoje uma conversinha que eu gostaria de falar mais do meu passado, falar também com os professores. Eu sei que também tem muitos professores que seguem o canal, que também procuram conteúdo. E se você for aluno, seja bem-vindo também a essa conversa que eu gostaria de falar de 3 erros que eu cometi no meu passado, sendo professor de gramática. Eu acho que muita gente começa dando aula e às vezes não percebe algumas coisas que faz, ou a gente tem alguns maneirismos que a gente não percebe. Então essa aula é um pouquinho mais pessoal, um pouquinho mais de contar a história da minha vida, para poder também falar de alguns erros que eu cometi no meu passado que se eu soubesse no comecinho, eu acho que eu poderia ter dado aulas melhores, eu acho que eu teria sofrido menos, e aí eu elenquei os 3 que eu acho mais importante. Eu acho que eu tenho muito mais erros que eu deveria colocar aqui, mas eu vou colocar os 3 que eu acho mais importantes aqui para a gente poder colocar da questão da parte da gramática. Eu acho que o primeiro erro, ele é inevitável de se falar, que é a questão de não adaptar exemplos. Cara, isso aqui eu acho que se eu soubesse disso antes, seria muito melhor. Por quê? Cara, todo professor de gramática gosta de dar exemplo que seja muito fácil para poder apresentar para o aluno. Então, que nem eu quero falar de uma frase que tem um sujeito e tem um verbo. Então, assim, eu coloco João colheu uma rosa. Então, assim, cara, se não tem João na sala e se ninguém sabe o que é uma rosa, o que faz sentido essa frase? Então, assim, eu gosto de adaptar as frases quando é possível. Então, assim, eu gosto que os alunos tragam para mim um exemplo e eu sempre tentando ajudar eles nesse tipo de pensamento. É claro que eu não vou chegar para um aluno e pedir assim, ô, fulano, me dá um exemplo de uma frase que tem objeto indireto. Eu geralmente dou um exemplo para que ele me traga outro exemplo para eu poder conseguir falar. Então, por exemplo, eu poderia falar assim, ó, João, querido, vamos lá. Eu tenho a frase, João pegou uma flor. Cara, você consegue substituir flor para que a frase ainda continue fazendo sentido? Ah, professor, João pegou uma folha. Falei assim, pô, da hora. E aí você vai lá e você adapta o exemplo. Você criar isso no aluno, de fazer com que ele adapte os exemplos, é muito mais fácil do que você dar um exemplo e falar que aquela é a regra. Por quê? Porque se ele não consegue colocar a mão na massa de poder conseguir falar que, beleza, eu consegui entender o exemplo que o professor deu, eu consegui ver que essa regra se aplica e eu vou adaptar para que eu consiga poder brincar com a gramática também. Porque o mais importante na aula não é só que a gente consiga dizer para os alunos o que está certo e o que está errado, mas que ele também consiga criar um senso crítico de que o exemplo que eu dei, ele não é o ultimato, ele não é a última coisa e a única coisa que eu tenha para poder conseguir entender como que eu tenho uma regra, como que eu tenho uma aplicação. Bom, dado isso, o que eu posso ter também como erro número 2? Eu diria que o meu segundo erro, se eu soubesse, então, não só de adaptar exemplos, por exemplo, pedir para que eles me tragam exemplos, ajudar eles a criarem exemplos, até mesmo exemplo de que eles têm de amigos, o que eles gostam de fazer, eu acho que seria do focar excessivamente nas regras. Cara, isso aqui é uma coisa que mata os alunos, porque, cara, focar excessivamente nas regras. É assim, a gente tem regra. Beleza, a gramática tem muita regra, inclusive tem muita exceção. Só que acontece, cria-se uma confusão dos alunos de que isso é a única coisa importante que você tem que saber de gramática. Então, assim, eles já associam a questão da gramática com ter regra. E aí você pode pensar, né? A gente que é professor de gramática, ou você que está como aluno de um professor de gramática. Poxa, mas como que eu vou entender gramática se eu não tenho regra? Cara, mas a gramática, sim, ela é uma questão de regra, mas é que nem você falar que tipo, futebol é só um esporte, sabe? O futebol não tem história. Ou você falar que, por exemplo, culinária é só comida. Tipo assim, não tem cultura, não tem respeito, não tem toda uma questão de que pode ser até uma questão política. Então, simplificar a gramática, a questão de especificamente regra, tipo, só tem regra, não é a estratégia mais importante. Porque a gente pode ter as regras sim, claro, isso é uma coisa muito importante, para os alunos poderem entender o porquê que a gente tem as regras, mas a gente conseguir focar também nos exemplos, que eles consigam adaptar, e na aplicabilidade é muito melhor. Que nem, é claro que a gente tem um monte de regra de crase, mas o que adianta eu passar um monte de regra de crase, sendo que o aluno não consegue aplicar aquilo?
Entende? Então, esse que é o problema. Então, assim, é claro que a gente tem que falar de regras, mas quando a gente só foca em falar em regra, a gente não consegue aplicar aquilo. Então, a gramática, ela é uma coisa de que a gente precisa ter também a questão de a gente conseguir adaptar. Então, por exemplo, você que é professor, eu acho que é legal você falar das regras, mas eu acho que é legal também você conseguir aplicar elas em um contexto que os alunos consigam se sentir seguros para que eles consigam fazer isso. E aí você faz um exemplo que ele é controlado. Então, assim, você pega uma frase que o aluno precisa aplicar aquela regra e que a explicação que você deu é o suficiente para que ele consiga aplicar aquela regra e conseguir te explicar. E eles não precisam fazer muito, tanto você como aluno. Você, por exemplo, conseguiria também pegar e trazer para o seu professor também, ou para você mesmo estudando sozinho, você pegar essa regra e aplicar e tentar explicar que aquela acentuação, aquela escrita, aquela classificação, ela tem aquela questão porque tem a regra sendo aplicada. Isso ajuda demais a você conseguir pegar uma coisa que é só regra para você poder conseguir colocar que tenha também aplicação. E aí o meu terceiro erro, que eu acho que eu já comecei a falar um pouquinho dele também, que é focar excessivamente em classificações. Assim, não está inteiramente ligado com a parte de regras, mas está ligado na parte de ser professor de gramática e de ficar falando de classificação. Então, assim, a gente se preocupa com verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, aí a gente quer saber de oração coordenada, aditiva, oração subordinada, condicional. Assim, tudo bem, é legal a gente saber a classificação de algumas coisas. Mas, principalmente quem vai fazer vestibular, quem vai fazer concurso, não adianta nada saber quais são os tipos de orações, os tipos de acentuação, os tipos de preposição, se a gente não consegue colocar isso em prática. Então, assim, a classificação ela é interessante para criar uma organização. As regras também criam organizações. Só que, quando a gente não consegue pegar essa classificação e aplicar ela, vira só uma decoreba. Então é que nem, por exemplo, saber dos 151 Pokémons originais. Tipo, tipo assim, tá, é uma classificação, uma coisa que você decorou. Mas agora, pra você poder saber que, por exemplo, qual que é o Pokémon que ganha de que tipo? Ai, tinha que dar uma de otaku mesmo. Mas o que eu quis dizer é, tipo, a gente precisa fazer com que a gente consiga entender que a aplicação ela é muito importante. Então, quando a gente foca muito em regra e foca muito em classificação, você como professor pode fazer que estratégia? Sempre faça um exercício com os alunos que eles consigam responder com sua ajuda. Então, guie eles para perguntas que eles consigam fazer de pergunta de sim ou não. É esse ou é esse? Dá uma explicação, ajuda o aluno, pega na mão dele e vai falando para ele, fala assim, ó, vamos levar em conta que a gente tem essa classificação. Você concorda comigo que para ser isso tem que ter essa classificação, não é? A ele, sim, muito bem, então vamos lá. Agora para a gente poder conseguir entender. Se a gente faz essa classificação para essa frase, dá certo ou não dá? Dá, não dá. Porque a gente esquece que, tipo assim, a gente dá às vezes umas perguntas para os alunos, que tipo assim, qual que é a classificação disso aqui? E tipo, a gente às vezes não está tão seguro porque a gente não tem um norte para poder conseguir responder. Os alunos têm muito medo de fazer esses tipos de resposta. Então, faz com que a resposta daquela pergunta seja a mais calma possível. Então, seja a menos provável de que ele vai errar. Não tem problema o aluno errar, mas ele tem que se sentir confortável de errar. Se você vai guiando ele no pensamento da resposta, tá tudo bem. Porque você também pode perguntar para ele, falar assim, poxa, mas por que você acha que essa é a resposta correta? E às vezes o aluno vai travar, não porque ele não sabe da resposta correta, ou que ele sabe, ele respondeu certo, mas você quer fazer com que ele tenha uma segurança de que aquele pensamento que ele está fazendo é o correto. Muitas vezes eu pergunto para os meus alunos, mas por que você acha isso? Por que você acha que é essa classificação? E a resposta está certa, mas ele fica com tanto medo de eu confrontar ele, e aí eu falo, sim, esse pensamento está correto, não está errado. Porque você precisa criar no aluno uma questão de que está tudo bem errar, mas você precisa mostrar para ele que, se ele errar, você está lá para ajudar ele. Então, assim, eu acredito que esses são 3 erros que eu fazia muito no passado, que hoje em dia eu não faço mais. Então, hoje em dia eu adapto nos exemplos. Hoje em dia eu falo das regras, eu falo das classificações, mas eu foco muito mais em falar com o aluno, falar assim, ó, vamos pegar nessa classificação, vamos colocar em aplicação, pegar esse exercício aqui, vamos fazer junto. E aí fazer com que ele perceba que sim, ele consegue fazer comigo e semigo, né? Então é isso, pessoal. É um videozinho um pouco mais introspectivo, um pouquinho mais
eu, né, um pouquinho do meu passado, mas eu acho que se você, como professor de gramática, estiver assistindo esse vídeo, tenho certeza que se você pegar um desses erros e não fizer, você vai se tornar um professor bem melhor do que eu. E, inclusive, você como aluno, você também pode compartilhar esse vídeo para o seu professor. Espero que ele não leve isso como uma ofensa. Eu quero só que, tipo, mais pessoas consigam dar aulas melhores. Eu acho que é impossível eu conhecer alguma pessoa que não queira dar uma boa aula. E, às vezes, a gente não conversa sobre isso. Então, assim, o professor não gosta de falar que errou e tal. Então, vou abrir essa discussão, então. E, inclusive, você que é professor e gostaria de também saber como criar conteúdo e até melhorar as aulas, então criar, por exemplo, conteúdo de Instagram, de YouTube, de TikTok, ter o seu próprio curso online para você poder vender. Tem também o meu curso aqui embaixo do vídeo para vocês poderem conseguir acessar e espero vocês nele também para a gente poder conversar sobre mais coisas também. Então o vídeo vai ficando por aqui. Inclusive, comenta aqui embaixo qual que você acha que é o erro mais comum de professores de gramática que você pensaria? Por exemplo, os professores não dão muito exemplo, os professores ficam falando só de regra, só de classificação. O que vocês acham? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!